A Comissão Nacional de Energia Nuclear trouxe novas informações a respeito do caso do material radioativo que foi furtado em São Paulo. Vamos voltar com a Beatriz Manfredini porque ela tem essas informações para nós. Bia. Lívia, eles não detectaram risco de contaminação às pessoas no Ferro Velho, na Zona Leste, em que foram encontradas aquelas duas partes de material radioativo que foram furtadas. No total, foram 5 partes, 5 galões, de material radioativo furtados que estavam dentro de um carro apropriado para transportar esse tipo de material. E na sexta-feira, a gente contou aqui que a polícia encontrou 2 desses galões. Então, ontem, durante o sábado, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, Corpo de Bombeiros e autoridades especializadas fizeram testes no Ferro Velho, ali no local de descarte, em que esses 2 galões foram encontrados, justamente para ver se havia risco de contaminação. O local ficou 13 horas ali interditado, ficou restrito à circulação de pessoas, mas foi entendido que não tem nenhum tipo de risco, então o local foi liberado. É importante a gente dizer que 3 galões ainda estão perdidos, estão sendo aí procurados pelas autoridades. O que ocorreu foi que no último dia 30 de junho, um carro que transportava esse tipo de material para fins médicos, ele partiu do Rio de Janeiro com destino final a Santa Catarina e ao Paraná, e durante a passagem aqui por São Paulo, esse carro foi roubado aqui na Zona Leste. O carro, como eu comentei, ele tinha autorização para transportar esse tipo de material, era um carro seguro para isso, mas quando foi roubado, então, esses 5 galões, eles se perderam. Agora, então, as buscas pelos outros 3 galões, elas seguem, lembrando, que Governo Federal, Polícia Civil, também Corpo de Bombeiros, Secretaria de Segurança Pública, já emitiram alertas para que a população, se encontrar algo parecido, não se aproxime, tenha cuidado e ligue para as autoridades para comunicar, então, que encontrou um material parecido, e aí eles vão fazer a verificação. De acordo com os órgãos competentes, esse material ele está colocado ali como categoria 4, o que quer dizer que apresenta risco muito baixo ao meio ambiente e às pessoas. Mas se alguém manusear de forma errada ou manusear por muito tempo, aí pode sim ter algum risco. Então, por isso, esses cuidados, a polícia ainda busca esses outros 3 galões. Encontrou ontem, sábado, uma blindagem referente a esse material radioativo, mas não continha material dentro dessa blindagem, então as buscas seguem, Lívia. É um assunto que preocupa, embora estejamos tranquilos com essas informações que você trouxe, porque sempre que a gente fala de questões que envolvem substâncias radiológicas ou radioativas, causa uma certa preocupação, porque a gente tem histórico aqui no Brasil, Obrigada, Beatriz Manfredini. Bom trabalho para você, viu? Até já. Bem, vamos permanecer nesse tema, Para quem ainda não está sabendo, houve o furto, dos objetos radioativos. A Bia estava atualizando todas essas informações dentro de um veículo estacionado na Zona Leste da capital paulista. Claro que há uma grande preocupação a partir daí, como a Lívia disse, aquele episódio de 35 anos atrás do Césio, que infelizmente aconteceu, praticamente foi levado por um ferro velho, depois as pessoas levaram para casa, aquilo brilhava e chamou a atenção, as pessoas chegaram a brincar com aquilo. Vamos conversar então com a professora de Física, Márcia Renata. Professora, muito bom dia, senhora. Bom dia, Marcelo, tudo bom? Muito bom dia, prazer tê-la conosco. Então, a Bia colocou, que ainda é um material de baixa radioatividade, mas de qualquer forma, queria que a senhora explicasse então os riscos desse material estar circulando aí por São Paulo. Ela apontou super certo, é um material que, quando comparado lá com o césio, os danos, as características físicas, elas são mais brandas, vamos dizer assim, Mas tem que tomar muito cuidado, Qualquer risco de contaminação, então, se alguém pegar, tocar naquele material, ou inalar, ou ingerir, a radiação que tem ali, ela pode ser muito nociva, de forma a apresentar alguns sintomas agressivos, de verdade. Pode começar, às vezes, pelo contato, uma lesãozinha na pele, alguma queimação, e pode evoluir dependendo do quão forte foi
contato ou essa contaminação, ela pode sim evoluir para quedas na contagem de células, né, do sangue, e aí evoluir até, eventualmente, para óbito, se for um contato intenso, uma contaminação forte que possa acontecer. No caso desses elementos aí que foram, né, furtados, eles são, né, eles perdem essa característica de radiação, de radioatividade, mais rapidamente. Então, em questão, às vezes, de dias ou minutos, a gente já, metade desse material, ele já vai ser eliminado, vamos dizer assim, tá? Diferente do que ocorreu com o césio. O césio tem, né, esse tempo de... a gente chama de tempo de decaimento, né? Eu começo com uma quantidade inicial e para ele decair para metade dessa quantidade, ele leva 30 anos, é muito mais longo, né? E esses materiais, como são utilizados dentro da medicina diagnóstica, eles já têm um tempinho ali mais curto, de minutos, de algumas horas. Professora, a gente está lembrando tanto esse caso da contaminação pelo césio em 87. Na ocasião, 4 pessoas morreram. Mais de 1.000 foram de alguma forma afetadas pela radiação. Agora, no caso dessa substância que a gente está falando agora, que, segundo as informações que a Bia trouxe, que a senhora trouxe para a gente, são informações que nos deixam mais tranquilos. Qual é a orientação para caso alguém encontre esses outros galões que ainda não foram encontrados? Assim que avistá-los, o que essa pessoa deve fazer? Não deve chegar perto, não deve encostar? E se isso acontecer, por alguma razão, houver esse contato, quais são as orientações também? Se encontrar o galão, né, eles têm toda uma blindagem, uma proteção. Então, ali não tem risco nenhum de chegar perto dele, até para dar uma olhada, verificar. Se encontrar ele tiver selado, né, não é para abrir de jeito nenhum, não abram isso, né, porque uma vez que é exposto, a radiação você vai estar sendo exposto àquela radiação. Então, ele tem uma blindagem de chumbo. Encontrou? Aciona a polícia, aciona o CENEM, né, porque esse material ele tem que ser todo bonitinho, descartado, né, armazenado e descartado corretamente. Então, quem faz esse descarte é o CENEM. Tá? Então, encontrou, aciona a polícia e aí eles vão dar o direcionamento correto para o descarte desse material. Estamos conversando com a professora de Física, Márcia Renata. Professora, agora a pergunta do nosso comentarista, a Cássio Miranda. Professora, bom dia. A julgar pelas circunstâncias, foi um furto aleatório. O objetivo principal era o carro e os produtos estavam dentro. Mas, neste momento, aparentemente, esses produtos estão nas mãos de pessoas que não sabem manuseá-lo. Independentemente disso, esses produtos têm um eventual valor agregado no mercado? Essas pessoas que furtaram este carro e esse veículo podem vendê-los no mercado e, eventualmente, eles podem ser utilizados para uma finalidade ruim, para uma finalidade criminosa? Valor agregado tem. Isso né, não é barato, inclusive, produzir alguns desses elementos aí, desses materiais. Então, valor agregado tem. Como ele foi feito ali, né, e o tempo de meia-vida dele, como ele perde essa característica radioativa num período até que não tão longo ali, de 60 horas e depois alguns minutos, e isso aí é a minha visão sobre, não teria muito com o que fazer, não para uma finalidade ruim, não dá para utilizar isso e, sei lá, construir bomba, né, alguma coisa nesse sentido. Então, ele tem valor agregado, porque não é barato produzir isso, né, mas quem costuma comprar e para finalidade é única e exclusivamente ali para medicina diagnóstica, para medicina nuclear, fazer exames de cintilografia, o PET scan, fazer, né, todas essas imagenzinhas aí que a gente fala, né, dentro da medicina diagnóstica. Esse é o
a via de utilização desses materiais. Então, eu não vejo nenhuma finalidade, vou usar isso para, né, lesar algo ou alguém. Professora, agora a pergunta do Roberto Mota. Professora, assusta essa possibilidade de um carro com material radioativo ser roubado, né? O carro é protegido contra a radiação, mas não existe proteção contra o bandido brasileiro. Existe alguma chance da tragédia do Césio se repetir de novo numa situação como essa? Não. Justamente pela diferença entre os materiais, né? Aqui a gente está trabalhando, né, os que foram furtados, como o libidênio, o tecnécio, o galho, que são elementos utilizados na medicina. Então, eles são usados para entrar na corrente sanguínea do paciente mesmo, né? Às vezes é uma administração via endovenosa, então eles são mais tolerados. Ele tem esse tempo de eliminação curto. O césio, ele era, além do tempo de eliminação ser de 30 anos, era uma coisa bem mais longa, ele também era de difícil eliminação do organismo. Então, uma vez que ele entrou no organismo, a pessoa ali, no indivíduo, ele não consegue eliminar isso pela urina, né? E esse era também um dos problemas com relação ao césio. Então, não vai surgir, ou não vai ser, né, um acidente de Goiânia ali 2.0 aqui em São Paulo. Isso não vai acontecer, mas a gente tem que ficar, sim, atento, porque por mais que sejam fontes radioativas mais brandas, elas podem sim provocar lesões, podem sim causar, né, a gente chama de danos biológicos no indivíduo que estiver ali manuseando isso de forma errada. Professora, eu acho que o Mota quis dizer se nós temos alguma chance de repetir a tragédia de 87, não em relação ao que está acontecendo agora, mas depois que o césio foi encontrado pelos catadores, depois que ele foi vendido para o ferro velho e que as pessoas tiveram acesso a esse material radioativo, as empresas se precaveram, criaram protocolos novos para evitar que seja tão fácil encontrar esse tipo de produto na natureza, descartado. Hoje a gente tem uma segurança maior de que talvez o que aconteceu lá em 87 não aconteça novamente? Sim, desde de quando, né, surgiu ali a radioatividade, foi descoberta, na verdade, os protocolos eles vêm sempre sendo muito atualizados. O sistema de proteção radiológica, né? Quem toma conta disso aqui, o CNEM, segue orientações de CRP e CRU, que são as comissões internacionais. Então, é algo super rigoroso, é algo que a gente não pode, não é qualquer um que manipula. Então, as diretrizes de proteção radiológica, elas sempre estão em evolução, isso é inegável, porque um dos pontos é justamente a gente conseguir usar esse material radioativo na menor quantidade possível, sem que promova nenhum tipo de dano, nenhum tipo de lesão. Então, dentro do que a gente tem hoje em dia de utilização e tudo mais, é tudo muito bem protocolado, é tudo muito bem seguro, tem que ser, né? São fontes radioativas. Mas a gente não está imune a esse tipo de evento, né? Ser furtado ali. Mas com relação à contenção e à proteção radiológica, com certeza estamos seguros. Professora Márcia Renata, muito obrigado pela participação da senhora aqui na programação da Jovem Pan. Bom domingo. Bom domingo. Tchau, tchau.